essa é Esther Pinto. E nesse momento agora eu passo a palavra para ela. Então prepare o coração que grandes coisas irão acontecer. Amém. Bom dia. Hoje eu estou na segunda parte do culto, né? Apareci aqui agora. E hoje é um domingo muito especial. E eu queria falar algo, não sei se é novo. A Isabela trouxe muita novidade, muita informação nova para nós. Mas eu não sei se vocês sabiam que todos nós, eu, Aguinaldo, o Gustavo aqui na frente, até o Ney lá atrás, todos nós nascemos cegos e nus. Nós nascemos nus, essa não é informação nova, e nós nascemos ceguetas. Os bebês quase que não veem nada, eles vão desenvolvendo a visão. E é interessante ver que nos primeiros anos de vida da criança, ela está sempre arrumada, né? O bebê está cheiroso, está todo fofinho, os pais vestem com roupas novas. É sempre roupa nova porque o bebê cresce muito rápido. Então os bebés estão sempre muito lindos. Mas chega uma altura da vida da criança, e há pais que já passaram por isso, e há outros que ainda vão passar, em que a criança decide que quer vestir-se sozinha. E quer escolher a própria roupa. E eu não sei se as vossas crianças passaram por isso, mas eu passei por uma fase em que eu me vestia de forma ridícula. Porque a roupa da criança já é extremamente colorida e cheia das meninas, né, de flores. E eu ainda gostava de usar aqueles sapatos de casamento, sapatos cintilantes, com meias grossas, para não passar frio. Então as crianças começam a querer se vestir sozinhas e elas passam por esta fase de escolher a roupa e não sabem muito bem combinar as coisas. Só se for um gênio da moda. Mas eu passei por uma fase em que vestia-me de forma ridícula. E nós olhamos para as crianças e pensamos assim, esta criança está cega e nua. Não vê o próprio ridículo. Mas a criança não quer mudar de roupa. Por quê? Porque acha que está a arrasar, acha que está linda. Ela escolheu a própria roupa. Ela decidiu que estas calças ficavam bem com esta camisola e com estes sapatos. Então ela acha que está maravilhosa. E nós também, quando crescemos, muitas vezes nós achamos que estamos a arrasar. Nós achamos que estamos maravilhosos, mas as nossas atitudes e a maneira como vivemos não expressa isso. E Deus olha para nós e fala assim, tu estás cego e nu e ainda não te percebeste. E Deus fala isso lá em Apocalipse. O anjo do Senhor fala à igreja de Laodiceia e diz o seguinte lá em Apocalipse 3, 17 e 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós também, assim como as crianças, achamos que estamos lindos, achamos que estamos a arrasar, mas Deus olha para nós e fala assim, sim, tu achas que estás rico, abastado e que não precisas de nada, mas estás cego e nu. E tu precisas de mim, compra de mim ouro, compra de mim colírio, vestiduras brancas, para que não seja exposta à tua nudez. E é sobre isso que nós vamos falar. Como fazer isso? Através da obediência. Obedecendo a Deus. E eu descobri a fórmula do sucesso da obediência. E o primeiro passo é que Deus fala. Muito obrigada. Deus fala, é verdade. Deus, ele não é um Deus mudo e ele também não se tornou mudo. Ele não falou lá no início, haja luz e agora fica calado. Não, Deus fala, Deus falou no início, Deus fala hoje e ele falará eternamente porque ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que comunica. E Deus fala, em primeiro lugar, através da sua palavra, né? Eu até trouxe a minha Bíblia, né? Deus fala através da sua palavra.
este livro aqui, Deus é tão maravilhoso que Ele fez o homem. E Ele pensou assim, o homem é esquecido. Né? O homem vai se esquecer daquilo que eu falei. Então eu vou escrever tudo para que ele não se esqueça. E se porventura ele se esquecer, ele pode simplesmente abrir o livro e lembrar-se. Então Deus fala através da sua palavra. E Ele não só diz assim, olha, leiam a minha palavra. Ele diz o porquê nós devemos ler e viver conforme a sua palavra. Lá em Mateus 7, 24 a 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus diz assim, olha, tu podes escolher se vais ouvir as palavras e praticá-la ou não. Mas aquele que as pratica é como o homem que construiu a sua casa na rocha. E nós temos aqui o senhor engenheiro Ramon, que sabe que uma casa na areia vai cair. Né? Uma casa em terra firme, ela permanece em pé. Podem vir tempestade, pode vir fogo, pode vir vento de todos os lados, mas ela vai permanecer em pé. Agora, uma casa construída na areia facilmente cai. Né? Um sopro e ela caiu. E Deus diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vão passar tempos difíceis, mas ele vai permanecer em pé. Ele vai permanecer na rocha. Então nós temos que olhar para a Bíblia e falar assim, Deus fala aqui. Só que Deus não fala com ela fechada. Com ela fechada, Deus permanece calado. Eu vi um vídeo de uma menina muito interessante que ela fazia assim. Deus calado, Deus a falar. Deus calado, Deus a falar. A Bíblia fechada, ou até mesmo aberta, exposta lá em cima da prateleira, não faz nada. Deus não fala assim. Mas Deus fala quando nós estamos dentro da palavra, quando nós nos deleitamos na sua palavra. O Salmo 119 é um salmo todo sobre a palavra de Deus. É um salmo lindo. É um salmo lindo, mas ele não pode ser apenas um salmo lindo, ele tem que ser a nossa oração. Ele tem que ser, eu guardo a tua palavra no meu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho que me deleitar na tua palavra e no praticar da tua palavra. Então a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala através da sua palavra, mas eu tenho que lê-la. Mas Deus também não fala só através da sua palavra. Como é o culto de Iflane, é o culto dos jovens e adolescentes, eu não podia deixar de dizer que Deus fala através dos nossos pais. Para aqueles que ainda vivem com os pais. Há um momento muito incrível na vida de Jesus, que é o do primeiro milagre. O que acontece ali? Acabou o vinho. E Maria chega a Jesus e diz assim, Jesus, acabou o vinho. E Jesus olha, ainda não chegou o meu tempo. E Jesus é Deus. Jesus não mente e Jesus não erra. Então aquilo que ele tinha falado estava certo, ainda não tinha chegado o tempo dele. Mas Maria dá uma ordem aos servos e Jesus obedece a ordem. E no final no capítulo 2 de João, versículo 11, depois desta história, depois do vinho ter virado, a água ter virado vinho, a Bíblia diz que Jesus foi glorificado. Porque Deus é glorificado quando nós obedecemos aos nossos pais. Então, Deus fala também através dos nossos pais para os mais jovens
E ele fala na multidão de conselheiros para os mais velhos, naqueles que cuidam de ti, nos nossos pais espirituais. Deus fala através da sua palavra, muitas vezes ele confirma através dos nossos pais, através dos nossos líderes. Ele fala. E por fim, e mais importante, ele fala na intimidade. Porque na Bíblia, eu não abri a Bíblia ano passado e disse assim, agora eu vou ver que curso é que eu tenho que escolher para a faculdade. Não estava escrito o curso, não estava escrito a escola, não estava escrito nada. Né? Muitas das coisas que nós temos, muitas das decisões que nós temos que tomar, não estão simplesmente escritas na Bíblia. Mas porque Deus é um Deus que fala e continua a falar, Ele fala através Ele fala na intimidade, Ele fala conosco quando nós o buscamos. Houve um momento da vida de Elias em que ele estava à espera da voz de Deus. E a Bíblia diz que veio um vento muito forte e Deus não estava no vento. Veio chuva, Deus não estava na chuva. Veio tempestade, Deus não estava na tempestade. Caiu fogo do céu e Deus não estava no fogo. Mas depois a Bíblia diz que ouviu-se o som de um suave sussurro e Deus falou. Muitas das vezes nós esperamos que Deus fale através da chuva, que caia fogo do céu. Queremos a sarça ardente de Moisés. Mas Deus muitas mais vezes falou através do suave sussurro. Só que um sussurro nós não ouvimos no meio do barulho. Por isso que a Bíblia diz, olha, vai para o teu quarto, fecha a porta. Encontra Deus na intimidade. Só tu e Ele. E ali tu vais ouvir o suave sussurro de Deus. Mas a intimidade, ela também é construída. Ela é passo a passo. Deus, eu queria muito que Deus falasse tudo de uma vez. Olha, vais fazer isto, até ao fim da tua vida. Mas Deus não faz isso. Ele vai o quê? Falando. Primeiro uma coisa, depois Ele dá o próximo passo. Ele quer criar relacionamento. Então Ele vai falando, olha, faz isto. Fizeste, agora faz isto. Imaginem se Abraão tivesse parado de ouvir Deus. Deus tinha dito assim, olha, dá-me o teu filho Isaac. Isaac tinha morrido. Por quê? Porque só quando Abraão estava ali com Isaac já deitado, amarrado, é que ele ouviu Deus novamente a dizer, não mates o teu filho. Né? Eu já tenho a prova da tua confiança em mim, da tua fé. Mas ele teve que continuar a ouvir. Então nós também temos que buscar a Deus na intimidade todos os dias para continuarmos a ouvir. Então Deus fala, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos nossos pais, através dos líderes, e Ele também fala na intimidade. Só que só Deus falar não dá em nada, né? Então a segunda parte da nossa fórmula secreta do sucesso é que eu obedeço. Deus fala e eu obedeço. E eu obedeço completamente e imediatamente. A verdade é que Deus, imaginem assim. Vocês que são pais dizem assim, olha, filho, lava a louça. E o filho só lava 50% dos pratos. Só os pratos, os copos ele deixa. Ele obedeceu? Não, né? Fazer metade da cama. Também não dá. Não é obediência. Nunca vai ser, porque a obediência ela é sempre completa. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, olha, sai da tua casa, da tua parentela, afaste-te da tua família e vai para a terra que eu te vou mostrar. Só que Abraão quis obedecer 95% e levou Ló com ele. E é um capítulo entre Deus mandar Abraão sair da terra, até que acontecem muitas coisas com Ló, muitas brigas lá no meio da família. Finalmente, Abraão afasta Ló, diz, olha, tu segues pelo teu caminho, eu vou seguir pelo meu. E só depois que Ló se separou dele, Deus fala novamente.
Por quê? Porque a obediência ela tem que ser completa, não pode ser só em parte. E ela tem que ser imediata. Se Abraão tivesse obedecido totalmente, se ele tivesse deixado Ló lá na sua terrinha, ele não teria passado pelas dificuldades que passou com Ló e com os seus servos. Então a obediência ela tem que ser completa e ela tem que ser imediata. Jesus também entregou-se até a morte e morte de cruz. Ele foi completo. Se só a mão de Jesus tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Se ele tivesse dito assim, olha, Deus Pai, eu vou entregar só daqui para baixo. O resto fica. Eu e tu não estaríamos aqui, porque a obediência ela tem que ser completa. E ela tem que ser imediata para que Deus possa voltar a falar. Se tu achas que Deus está calado, fala assim, Esther, eu não tenho ouvido Deus. Eu abro a Bíblia, eu leio, eu tenho buscado a Deus na intimidade e eu não ouço Deus. Então, se calhar, olha para as palavras que Ele já te disse e vê se já as cumpriste, se já obedeceste aquilo que Ele já mandou. Porque só quando Abraão obedeceu completamente é que Deus pôde falar novamente. E às vezes nós dizemos assim, mas é difícil obedecer. Esther, é muito difícil obedecer. Aquilo que Deus tem me pedido é muito grande, é muito complicado, é um desafio. Sabes por que é muito difícil obedecer? Porque eu ainda olho para mim e falo assim, eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Aí torna-se difícil obedecer. Mas quando eu olho para mim mesmo e falo assim, não, eu estou cego e nu. A obediência, eu só vou ganhar obedecendo. Só vou ganhar. E uma das histórias para mim mais tristes na Bíblia é a do jovem rico. O jovem rico, ele tem um encontro com Jesus. Ele vê Jesus, o Deus vivo, face a face. Ele está à frente de Deus em carne e osso. E ele fala, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz, vai e vende tudo o que tens. E porque o jovem rico olhou para si mesmo e disse assim, não, eu estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Foi-se embora e saiu de um encontro com Jesus face a face triste. Mas se o jovem rico tivesse olhado para si e dito assim, eu estou cego e nu. Eu não tenho nada. Nenhuma das minhas riquezas vale alguma coisa. Isso é tudo terreno, é tudo passageiro. Não, ele olhou e falou, eu estou rico, abastado. Eu não preciso de nada. E ele saiu triste. Ele saiu triste do encontro face a face com Jesus. Então, todas as vezes que Deus te pedir algo, tu tens que olhar para ti mesmo e falar assim, eu estou cego e nu. E se consegues te ver dessa maneira, aí a obediência, ela é fácil. Ela não se torna algo pesado, não se torna algo difícil. E outra coisa é porque muitas vezes nós olhamos para o desafio, nós olhamos para o tamanho da oferta que Deus pediu, para dizermos assim, não, é muito difícil, é muita coisa que eu tenho que fazer, não vai dar, Deus. Não vai dar, nós estamos a olhar para o tamanho, em vez de olharmos para quem está a mandar. E quem manda é Deus. E eu posso dizer que Deus ele é fiel para cumprir e fazer muito mais daquilo que nós podemos imaginar. No início deste mês, acho que porque eu estava a preparar uma palavra sobre obediência, Deus me pediu algo que era grande para mim. E no início eu fiquei, Deus, é muita coisa. É difícil. Eu olhei para quê? Para o tamanho daquilo que Deus estava me a pedir. Mas quando eu falei assim, não, espera aí, quem é que pediu?
Deus. Se Deus pediu, é para fazer. Ponto final. Na verdade, este é o sucesso da nossa obediência. Olhar para nós e ver que nós não temos nada. Estamos cegos e nus perante os olhos de Deus. Que só Ele pode nos vestir de vestes brancas e nos dar colírio para que possamos ver. E ouvir a voz de Deus falar. Obedecer completamente e imediatamente. Porque é Ele quem está a mandar. Amém? Eu queria que nós nos colocássemos de pé hoje, nesta manhã. E eu queria que tu orasses agora. Olhasses para ti mesmo, falasses com Jesus. Ou tu vais olhar para ti como alguém rico, abastado, que não precisa de coisa alguma. Ou hoje é o dia que vais dizer, não, Deus, eu estou cego e nu. E eu preciso de ti. Só tu podes me vestir. Só tu podes abrir os meus olhos. Eu queria que falasses com Deus agora. Olhasses para ti mesmo. E tomasses a decisão de, sim, eu vou obedecer aquilo que Deus mandar. Deus vai falar e eu vou obedecer. Ou não, se nós olharmos para nós como ricos, abastados, que não precisam de coisa alguma. Eu queria chamar aqui o Ministério do Louvor. E enquanto eles estão a tocar, vai falando com Jesus. Ou esta noite, ou esta manhã, tu vais decidir ser o jovem rico que vai ter um encontro com Jesus e sair triste. Ou nós vamos olhar para nós mesmos e dizer, não, és tudo o que eu preciso. Eu não tenho nada. Só tu, és só tu.